Fala aí, analítico e analítica de plantão, em clima natalino. Valeu, Natalina. Tamo aqui. Eu estou aqui de Gordinho Noel, junto dele. Quem é você, Luciano? Saci do tráfego. Alguém, por favor, corta esse momento dele falando assim, que isso virará figurinha na Métricas Voz. Muito obrigado por ter feito isso, te agradeço imensamente. A gente tá aqui com quem hoje? Hoje estamos aqui com Mafê Neuhalter e Felipe Melo, pra gente gravar o podcast sobre previsões de 2023. Aí, vocês têm noção que a gente gravou 48 podcasts esse ano? Bizarro, né? Bizarro, né? A gente vai revelar alguns números aqui do nosso podcast. E a gente fez o primeiro episódio do nosso podcast esse ano. Foi de previsões para o ano 2022. Eu lembro disso E a gente vai iniciar aqui gravado daqui a no pouco. celular, agora vocês estão aí. Exatamente. Isso aí. Exatamente. Mas a gente vai falar daqui a pouco as previsões que a gente acertou e errou. Mas antes, deixa os nossos queridíssimos. Vou dizer que vocês são quase sócios do podcast. Então, vai de vez em quando chegar junto de vocês aí uma faturinha da internet. Essa parte da sociedade. Por dar uma moral pra Light aí pra nós, viu? Seja bem-vinda, Mafê. Fala, pessoal, tudo bem? Prazer participar sempre. Vamos bater um pouco o que a gente espera o próximo ano se a gente acertou as previsões de 2022. A Mafê já veio causando aqui, porque ela já veio de branco pra paz também, porque é dia 29, daqui a pouco é ano novo. E também pra demonstrar que ela é a única da empresa a ter essa camisa. Nem eu tenho essa E camisa. eu acho que ela Camisa dos primórdios, de quem começou no Prime. Aí, ó. E também pra dizer que ela lançou, que nesse momento que a gente tá aqui dia 29, já saiu outro curso dela no Prime já. O de Behavior Analytics. Behavior Analytics. Ela tava pensando, que curso? Porque eu ainda vou falar da ementa. Vou gravar semana que vem. Mas, ó, já saiu o Behavior Analytics aí, filho. Tem É isso que eu curso ia seu no falar. Prime? Eu sou a única pessoa da mesa que não tem um curso no Prime. Mas tu tem um programa no YouTube, o William está Tem, guiado. mas eu vou passar Inclusive, no Prime também, pô. Me aguardem. Você tem fãs que te mandam mensagem. Manda mesmo. Lá. Eu sou simpático, né? Pô, pelo amor E de aí, Deus. Felipe Melo, seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer. Estava com saudade. Muito tempo eu não participo Pô, do que podcast. Tava Todo mundo- contando as horas. Todo mundo em clima natalino, pra poder, né? Em clima natalino, só meter uma gorra, porque, ó, galera que fica à vontade, assiste aí a gente, fica à vontade, tá? A gente precisa de publicidade, tá? Porque o único investimento que a gente pôde ter foi comprar gorro, foi R$30, 4. Quando tem um Papai Noel ali. E aí, Esse ano foi caído. A gente pode até dar um Cadê a agradecimento. galera do cenário? Tá ligado? Vamos dar um agradecimento. Valeu, Daiso. Tem como meter aquele plano de fundo do Zoom, não? Bota uma árvore de Natal, uma parada. Não, o máximo que a gente vai agradecer, daqui a pouco a gente agradece o patrocinador que tá com a gente há muito tempão. Sim. Mas antes disso, vamos agradecer aqui a Miniso. Obrigado, Miniso. E quando o gorrinho mais barato pra gente. Luciano, pra gente poder estar aqui, ó, clima natalino geral de boa, o que a gente faz? Meu chapa, a gente toma café para um cacete aqui na Métricas Boys, meu parceiro aqui, ó. Ó. Coffee mais, muito Ó. forte. Coffee Mais, a Métricas Voz foi cafeinizada. E você aqui na descrição tem 20% de desconto para tomar o seu Coffee Mais. Cápsula, tem tudo, Já cara. quero avisar, eu deixo gravado aqui. Tiagão, da Coffee Mais, foi lá no LinkedIn e falou: tô enviando as cápsulas, ó. Hoje é dia 20 que a gente tá gravando, tá, Tiago? Cápsula não chegou, não. Não, vai chegar. É só botar a pressão dele gravada. Vai chegar. É a pressão dele Tem que gravada. cobrar. Isso aí, fica aí, Tiagão. Mas, ó, link tá na descrição aqui. E que a gente vai falar de previsões, né, Luciano? Vamos falar de analytics, vamos falar de ferramentas. Mas qual é o lugar que as pessoas mais podem saber tudo sobre esse tema? Cara, eu não sei se vocês estão ligados, mas eu descobri um Olha pra site na camisa da internet. Descobri um site na internet que, por acaso, a Mafê tá usando uma camisa que é o Métricas Boys Prime, com mais de 20 cursos pra você aprimorar e melhorar, dar aquele salto na sua carreira, meu parceiro. Pleno 2022, Então, ano da tecnologia. Elon Musk tá Mundo. fazendo foguete. Argentina tirou atrás de mais de 30 anos. Exatamente. E você não se inscreveu no Prime. Deixando pra poder migrar pro GA4 moral. nos 45 do Não dá segundo no tempo. Prime ainda. Exatamente. Aí daqui a pouco a gente aumenta o preço e fala, ih, tem preço antigo. É, não tem preço antigo. Já vai aumentar. Não se adianta não só. Vira o ano. O ano virou, o preço mudou. Exatamente. Vamos lá. Ó. Nossas previsões, não sei se vocês lembram, do ano de 2022. Pô, mas antes, acho que posso trazer, Pô, puxar à Luciano, frente? ele atravessou o pagode para trazer os números da Acho nosso justo, podcast, pra gente começar né? depois a gente engata no assunto. Acho justo. A gente criou mais de Não, quero ver eles saberem. Chuta, quero ver o time. A Mafê vai saber, porque eu falei pra Ah, ela comentar. então Mas falou, Dudu, Ele não. falou tudo antes Felipe, aqui, pô. Mas Felipe. eu não gravei. Então, Mas ele falou. Quantos minutos você acha Sei. que a gente gravou aqui esse ano inteiro? 3 mil. 3 mil, cravou? Aqui. Você?
3 mil. 3 mil? 2.945 minutos. Viu, pô? Que Pelo isso. amor de Deus, Tu ouve cara, todos, né, respeita. moleque? Então, Pode. ouve todos. Agora eu Pô, vou no Spotify. ó. Eu tava vendo no YouTube, mas eu parei. Então, Agora, obrigado, você né? sabe, fazer um pequeno quiz aqui, tá? O episódio dois. conseguiu realmente prender os ouvintes. Você consegue adivinhar qual? Você tem o de Growth Metrics e Dados, com o Gabriel Mineiro. Você tem o Mesa Redonda, Storytelling com Dados, É a bem Mafezita antigo. tava. Que é com a Data Fê com a Ingrid. Discovery, como transformar dados em Se não insights. me engano, é com a Qual Bruna e dos com a Manu. três? Qual dos três? Qual dos Cara, três pra tu, Fio? Qual dos três? Bora, moleque! Do Mineiro? Você, Mineiro. Fê. Eu ia chutar o do Mineiro também, porque eu acho que eu pesquei e fui falar isso em algum momento. Acertou. Acertou. Só pra ter noção, né, Luciano? Bizarro, né? 484% a mais de streamings do que nos outros podcasts. Streaming é quando a galera ouve na semana que saiu. Cara, é brabo. Pô. Muito forte, né? Bizarro, né? E o podcast foi muito bom também. Depois eu trago umas outras paradas. Não, vai agora pra bater vai aí. até o final? Vai até o Não, final? o que mais tu quer bater? Não, é porque a gente teve, no total desse ano, eu tava vendo até nos outros relatórios, mais de 44 mil plays no ano de 2022, meu parceiro. E a nossa Play galera pra curte cacete. viajar? E aí que sabe qual é o lance, né? Tipo, nossa galera curte viajar. O cara tá puxando a boa aqui, peraí, ó. Direta. Podia ser mais rápido esse site, né? É meio cheio de paralaxe, né? É. Caralho, 27 países o nosso podcast foi Métricas ouvido, Boss, cara. O Analytics Talks Top 5 países foi Brasil, obviamente, Irlanda, Portugal, Alemanha e Chile. Olha E aí eu já vou deixar um salve. Pô, se tu tá na Irlanda, Portugal, principalmente, Alemanha, Chile, pô, dá um salve aí, mano. Pô, eu vou dar um salve também pro Mbappé. O Mbappé, Ah, você não. que foi vice aí da Copa do Mundo, tu falou que o sul-americano tinha que entender que a nata mesmo ali do futebol tava na Europa. Parece que é do Analytics, não. Ah, não. Não, mas foi muito maneiro aí o ano de 2022. Tem muitos números aqui, a gente não precisa Muitos bater números. em Agora todos. você vai bater mais outros números interessantes. Eu acho que o principal foi que eu achei engraçado uma parada que passou e aí eu já vou juntar com o esporro. A gente teve 98% a mais do que todos os criadores de conteúdo na área de tecnologia. Ou seja, a gente Brasil. criou mais. Então, dentro da área de tecnologia, a gente criou mais do que 98%. Acho que a gente só perdeu em quantidade de conteúdo pro hipster.tech, esses caras que geram conteúdo toda semana. Mas no cenário geral, a gente teve bastante conteúdo aqui pra vocês. Mas a gente também não ficou no top 10 o ano inteiro, porque vocês não estão curtindo e compartilhando o podcast, meu chapa. Então, pô, clica aí, curte essa porra, dá o estrelinha no YouTube, no Spotify e manda pra alguém, cara. A gente tem Mas que fazer assim, essa trend. Mas tirando isso, tem galera aqui que ouve a gente que é nosso fã, porque quem ama compartilha. Luciano. Compartilha. Será que tem gente aqui que deveria ser muito nossa fã? Sim, vamos ver, ó. Tem mesmo? Tem mesmo. Ah, não acredito. Nosso podcast estava no top 1% mais compartilhado no mundo. Isso aí. Gente, vocês sabem o que isso quer dizer? E olha que engraçado, a galera compartilha muito pelo WhatsApp. Olha que doideira. Eu sei o que é doideira essa. É o teu recadinho pra galera. Só pra deixar claro, o que é o top 1% mais compartilhado? É que, de todo mundo, nós somos os pouquíssimos que tem tanto compartilhamento quanto outros da nossa área. E o que é a parte legal daquilo ali que é o WhatsApp? É o Luciano que fica falando, a forma mais barata é aquela indireta pro teu chefe, é tu lançar no WhatsApp, tu lançar não sei o que aí. A galera tá te ouvindo agora. Mas olha só, 40% das pessoas que escutaram nosso podcast no ano de 2022 não seguem a gente no Spotify. Mas a gente tá no top 5 mais seguidos. Exatamente. Aí, Exatamente. Então vamos fazer uma coisa direito. Estamos fazendo alguma Não coisa é à direito. toa que agora, ó, falando das nossas previsões, nesse ano, 2022, quando a gente gravou o primeiro, a gente falou sobre algumas coisas, que foi, a gente falou sobre o GA4 e a sua nova forma de mensuração assustaria todo mundo. A gente falou que o iOS 14 traria a crise na Gávea, que ia ficar um monte de gente desesperada sobre isso. E que a gente falou também que o GTM Server-Side, ele seria o Superman do GTM, ele ganharia muita força. Dessas 3 previsões que a gente fez, a gente acertou 2. Porque o iOS 14 deixou todo mundo quicando e o GA4 deixa ainda todo mundo desesperado com a sua forma de mensuração. O único que a gente não ganhou tanta força foi o GTM Médio, né? Server-Side. Médio. Não, médio na tua bolha de clientes, né? No mundo, não. Sim. Quando a gente olha a área de analytics, não tem Tem tanta muita gente ainda que fala. não usa o GTM Dá uma Server explicadinha Side. rapidinho os dois aí, o que é o GTM Server Side, só pra galera ficar ciente. E a Beleza. gente contextualiza que tem um episódio do nosso podcast aqui, que é com o Fio e o Lucian, que é só sobre isso, que é o Google Tag Manager Server Side, que eles vão explicar o que é agora. Beleza. Então, o GTM Server Side foi e é ainda, né, a maneira de você coletar dados do lado do servidor. Qual no Google Analytics a gente coloca uma tag dentro do site do usuário e aí essa tag fica lá coletando as informações.
A gente tem o Google Tag Manager Client-Side, que é a tag que a gente instala dentro do nosso site. E aí o Google Tag Manager Server-Side captura essas informações do Client-Side e traz uma precisão maior para a coleta desses dados. Então o Google Tag Manager Server-Side fica do lado do servidor, recebendo a comunicação do Client-Side, né, do navegador que o usuário está acessando, e aí capturando as informações para dentro do Google Analytics 4. E aí aquele lance que eu sempre falo, né? Traz uma puta vantagem em performance para o site. Ao invés de você carregar 15 tags, você carrega só do GA4. E aí olha que maneiro. Tipo, algumas ferramentas esse ano meio que adotaram o GA4 como grupo de dados, sabe? Estrutura de dados padrão. Então, isso foi uma parada maneira que aconteceu esse ano, que o Facebook Ads, quando você envia um payload, o payload é um conjunto de dados de um hit, né? De um evento do GA4. Ele aceita automaticamente. Então eu consegui, pelo menos em alguns clientes que a gente fez isso, diminuir a quantidade de requisições que a gente tinha dentro do site do cara enquanto a página carregava. Então toda vez que a página carrega, você tem algumas coisas que são carregadas para ambientes externos. Por exemplo, o Google Analytics é um ambiente externo. Você carrega o arquivo do Google Analytics dentro dos servidores do Google. E aí, com essa mudança do Facebook aceitar esse conjunto de dados, fez com que a gente não precisasse disparar o Google Analytics e o Facebook Ads. Você dispara o Google Analytics 4, manda para o server-side e de lá você faz como se fosse um meio campo mesmo. Você distribui essa bola para qualquer outra tag. Ficou muito melhor e muito mais performático o carregamento do Google Tag Manager. E eu já faço a primeira pergunta das previsões aqui. E vou começar pelo Felipe Melo, pela Mafê, depois a gente fala. Vocês acreditam que agora que o Luciano explicou, para quem ainda não conhecia o GTM Server-Side, vocês acreditam que ele vai ganhar força de uso entre empresas de um grau de maturidade, só empresas de um grau de maturidade mais elevado? Ou vocês acham que ele vai começar a ganhar força ali para todo mundo? Até mesmo porque, me corrijam se eu estiver errado, quando a gente fala do API de conversão do Facebook, que é o que o Facebook fez para melhorar ali a mensuração com o iOS 14, a gente fala de uma implementação Server-Side. Sim, eu acho que você Server-Side, né? Independente de ser GTM ou não, você tem outras ferramentas também. Sim, eu acho que você já perguntou respondendo, porque eu acho que a API de conversão faz com que mais empresas, mesmo que às vezes numa necessidade não tão avançada, empresas com uma estrutura um pouco menor, ainda assim elas requisitem o server-side. A gente vê isso acontecendo do nosso lado. Mas eu não sei então, se com essa coisa de desespero, só tá? para API de conversão? Eu acho que a API de conversão puxa. Agora, se eles vão utilizar em tudo, eu acredito só para API que de não. conversão. Tem Então não vai ganhar força. Na realidade, não. Como eu Ele sou vai obrigado passar a a ser usar mais para API de utilizado. conversão, eu acho que ele vai passar a ser utilizado. Hoje ainda ele é muito... Eu acho que é o início. A galera tá usando o GTM Server-Side hoje só para poder implementar a API de conversão. Ainda não foi descoberto que dá para você fazer outras coisas. Ele tem um potencial ali que... E principalmente também porque se a gente for falar no início de 2022, o Google Tag Manager Server-Side não tinha metade das tags que tem hoje. Sim. Então hoje você pode implementar Pixel do AdWords. Hoje você pode implementar uma série de outras tags que não só o Google Analytics Universo e o GA4 dentro do GTM Server-Side. Então eu acredito que conforme... Porque assim, tem uma movimentação, que eu não sei se vocês têm essa mesma sentimento, que é... As ferramentas têm que passar a ser server-side. Então, por exemplo, eu já ouvi rumores da Criteo ter uma URL para implementação de Pixel server-side. Para questão de carregamento. Exatamente. Tudo para você melhorar. E também... Não, teoricamente, os dados são mais exatos, né? Porque Exatamente. Imagina que no client-side, tipo, você tem uma tag e essa tag dispara automaticamente lá pro teu lado. No server-side, ao invés de, tipo, disparar uma tag do Facebook e uma do Google Ads, cada serviço ter a sua própria tag, você dispara uma tag só pro servidor e o servidor distribui a mesma informação. A mesma informação. Então, ele melhora a precisão dos dados. Então, a implementação do GTM Server-Side, ela funciona através de uma tag de espelhamento. E essa tag de espelhamento, por padrão, é a tag do GA4. Porque as aplicações já vão parar de receber os hits do Universal Analytics. Então, por padrão, a gente utiliza sempre o GA4. Aí você muda lá numa configuração para ele poder mandar aquela tag para o servidor. E aí você deixa de ter que implementar o pixel do Facebook, o pixel do AdWords, porque todos eles vão utilizar o mesmo acionador. Então, o evento de Add to Cart que dispara dentro do Google Analytics 4 é o mesmo evento que dispararia para dentro do pixel do AdWords. Então, deixa os dados muito mais precisos. Mas diminui bastante o lógico que não é 100% exato, porque tem modelo de atribuição diferente. É uma questão de coisas, de situações aí. Não, mas a coleta a partir do mesmo acionador. Sim. Duas perguntas ainda sobre o tema GTM Server-Side pra gente dar uma avançada aqui. Então, número 1, vocês acreditam que vai ter uma força maior por conta da API de conversão e constantemente as outras ferramentas entendendo isso? Duas perguntas sobre isso. Número 1, a galera tem noção de que para ter o GTM Server-Side precisa ter o Google Cloud, que só funciona com o Google Cloud?
Hoje tem até soluções mais baratas que na época não estavam tão difundidas. Legal, Hoje você sim. tem tipo o Stape, que é uma solução que você consegue colocar um GTM server-side lá por $20 e você já recebe um pacote. Esse pra mim é o ponto. É. As pessoas não sabem que tem custo. É isso, Exatamente. eu ia dizer justamente isso. Por isso que Embora eu ela- acho que isso não ganha tanta força. Sim, mas o Porque Stape, hoje não existe investimento em analytics ele pra maioria vem das para empresas. diminuir, eu acho que um pouquinho essa questão do custo, porque ele já demonstra que dá para você fazer isso de uma forma mais É, barata você e mais entende? previsível. Vou trazer um Você entende, exemplo. você entende que o custo, Qualquer aqui, custo. ele já inviabiliza porque as pessoas não têm budget pra isso? Não tem budget E pra a isso. custo em dólar, né? E aí, normalmente, Ainda o que mais custo em acontece... dólar, O que exatamente. acontece em sua maioria, porque é uma coisa que a gente vivencia muito constantemente, é a pessoa tira a verba, um pedaço da verba de mídia dela pra custear uma parada dessa. Porque ela não previu, a empresa também É uma não acha demanda que muito vai mais do time de mídia do que Do do que outra time de coisa, dados. Né? É, eu acho que- ter time de dados. Na minha opinião, assim, na minha opinião, o GTM Server-Side vai demorar mais um ano aí pra ganhar força. Talvez em 2024. Não, a gente a própria porque ferramenta em está sua mudando maioria- muito ainda. não, mas não só o isso. custo diminuiu bastante. Mas eu não assim. acho que é só custo. As pessoas não entendem o que é o GTM Server-Side e os benefícios que ele traz. Ela É. entende que é obrigatório usar isso pra API de conversão. Foda-se. Aí é aquela parada, meu dado não bate exatamente como eu queria. Então acho que a API de conversão vai tornar o meu dado Resolver. mais- E o vai Facebook resolver diz uma que eu tenho que divergência. fazer. Então, é foda-se. Essa era a minha primeira... Eu questão pensei que ele sobre fosse que o Facebook ia puxar mais o bonde do GTM Server-Side. Sim. Só que eu acho que a barreira limitadora é o preço. Porque As pessoas quando nem você sabem. vai contratar pelo GCP, e aí o GCP é o Google Cloud Platform, você tem lá uma coisa meio nebulosa sobre os preços. O GCP, ele é meio que um serviço, tipo a Amazon, a AWS, que você tem que meio que ter um conhecimento de tecnologia muito mais aprofundado do que você só plugar no Stape. E aí, só para poder trazer um paralelo, o Stape tem conta free, e se você coletar até 10 mil hits por mês, você pode utilizar ele de graça. Então, tipo, dá para você testar uma implementação de GTM Server-Side, pelo menos nos seus page views, dentro dos seus eventos de adicionar ou de comprar um produto. Inclusive, a galera que tá ouvindo e assistindo a gente, lá no Prime tem um curso disso, tá? De nada. De Vamos Stape, seguir aqui. não. Não, de GTM GTM Server-Side. Isso, pô. Talvez chegue um de Stape, Quem porque a gente já começou a sabe? pegar algumas coisas. Segunda questão aqui de previsão para encerramos esse assunto de GTM Server-Side. E aí vamos encerrar sempre com uma pergunta. Essa pergunta sempre com uma resposta mais objetiva de cada um, beleza? Tá. Então eu vou começar aqui levantando. Para mim, GTM Server-Side em 2023 não ganha força. O que vai ganhar força é a implementação da API de conversão. E quem sabe, para uma galera mais madura, o GTM Server-Side comece a ganhar força. Eu digo isso até pela nossa bolha que vivemos, de termos alguns clientes maduros, que a gente já faz o trabalho de implementação do GTM Server-Side. Sim, Ou eu essa é a minha concordo. opinião. Eu concordo. Acho que sim também. Acho que vai demorar mais um pouquinho. Concordo também. Quando o Google criar uma solução dela, igual o Stape, aí vai melhorar. Aí talvez, né? Custo em real, É. aí vai melhorar. Não sei se isso vai acontecer. Então, boa. Vou fazer a segunda aqui agora, Verdade. que a segunda pra mim ela é interessante, tá? E assim, quando a gente tá falando de previsão, isso aqui, a nossa empresa é menos achismo mais dados. Não me julguem caso Não. erre. A nossa empresa é menos achismo mais dados, mas nesse momento aqui é todo mundo tudo no achismo. Tudo achismo, cara. É 100%. O que a gente tá Pô, pensando baseado- quantos por cento é. do seu ano você já achou alguma coisa? isso aí. Só em dois. Mas assim, aqui, basicamente, o que a gente tá falando é baseado na nossa experiência, baseado no que a gente estuda, baseado no que a gente vive, no como a gente se relaciona, a gente tá estimando, baseado na nossa experiência, o que a gente acredita que pode ou não acontecer. Então, assim, eu não acho que a gente tá tão mal, porque a gente previu 3 e 2, acertamos pra esse ano. Mas a minha pergunta aqui agora, ela é um tanto quanto polêmica, tá? Que é, pensando agora em 23, em 2023, vocês acreditam que o GA4 vai ter uma sobrevida de mais tempo além de junho? O que eu quero Nossa, dizer? isso Já é o universo, né? Não, o GA4 ele vai ter mais tempo de obrigatoriedade, quero dizer. Tipo assim, ele não vai ser obrigatório em junho. Tipo, ele vai ser obrigatório em dezembro, porque até dezembro vamos ter o Universal ainda. Vocês acreditam que o Universal não morre em junho? Vai ter uma sobrevida, um tempo Já deu maior uma ali. sobrevida já pra quem Pra paga. quem é GA360 até final de 2023, até dezembro. Mas pra quem não é, vocês acham que em junho, a gente vai chegar, sei lá, em abril, maio, o Google vai falar, estendemos o prazo, ou vocês acham que de fato, até pelo que a Vitória Comarim falou no nosso podcast GA4, se a galera não ouviu, volta lá, que tá aqui no feed do Spotify e no YouTube também. Ela falou que não, o Sunset é 1º de junho de 2023. Mas na opinião de vocês, olhando tecnicamente o negócio, olhando as reclamações que a comunidade faz, olhando o que a galera tem sentido, porque é gente pra cacete que ainda não migrou e muita gente que não entende nada. Vou começar pela Marfê, pelo que você vive. Eu
tendo a achar que pra conta gratuita não vai mudar, mas um pouco numa vibe de não quero me iludir. Então é melhor esperar ou aceitar que dói menos, entende? Boa. Acho que eles podem flexibilizar um pouco pra quem paga. Pra quem não paga, eu tô sentindo É. que é se vira aí, faz teus corres. A flexibilidade até rolou já, né? Que é até o final de 2023. Não, até a retenção de dados para quem paga é maior também. Exato. São benefícios de Sim. fato. Então, pra você acha que pra conta free, cara, junho é isso. Acho que é melhor aceitar e... Do nosso lado estamos tranquilos, né? Porque o time já tá usando GA4. Espere o pior, prepare-se para o melhor. Então, boa. Na tua opinião é essa. Felipe Melo. Cara, eu acho também. Eu acho que, infelizmente, para a comunidade, eu sei que vai ser um momento traumático quando isso acontecer de fato, mas eu não acho que o Google ele vai flexibilizar isso pra gente, não. Acho que eu concordo com a Mafê, vai ser... Acho que vai ser É o igual que tem pra abaixo. hoje. Vai ser igual abaixo? Pô, Você também acha isso? Cara, não sei, cara. Já são 2 anos de Eu acho que vai preparo, chegar- talvez. Vai chegar num momento que, tem que virar a chave lá. E assim, eu acho que tem um quê, e aí me perdoe a palavra, mas acho que ela traz a entonação que a gente precisa. De um cu na mão, porque a maioria, o que a gente vê no mercado brasileiro é que a galera ainda não migrou totalmente. Sim. Pra Então mim, assim, eu tenho uma análise, e a gente já falou o ano inteiro aqui no podcast, cara, vai morrer em junho, vai morrer em junho, vai morrer em junho. Pra mim, Gustavo, o Google não matar o GA4, o GA Universal, desculpa, em junho, não ter o Sunset Universal em junho, eu acho que o Google vai demonstrar para as pessoas que não tem pulso, segurança em Sim. cima da não, tem, ferramenta. não é nem de segurança, não tem pulso das suas decisões. E isso para o mercado, inclusive, gosta de bolsa de valor e o caralho, isso pode ser um tanto quanto forte. Então, eu vejo, e minha visão pode estar totalmente deturpada, e aqui é achismos, eu vejo 2 situações de fora que podem fazer com que o Google fale, olha, galera, vou dar mais um tempinho. Situação número 1 para mim é Google Ads. Cara, a gente sabe que eu não sei, mais de 50% da receita do Google vem de anúncio. Será que todos os anunciantes, que é uma porrada da verba do Google ali, com certeza, Pode ter um não número é de de pessoas gente que de são A360. top anunciantes, mas tipo assim, Não, um e o restante? montantezinho de baixo também é um E dinheiro. o restante que não é de A360? Sim, com certeza. Essa galera movimenta quanto pro Google aí? Pra, tipo, o Google falar, então, agora já é 4, hein? Vou te dar a moral, vou te ajudar, mas a pessoa fala, pô, uma merda, não consigo usar, me dá mais tempo, me dá mais tempo. Será se o Google não vai Cara, dar essa... vou ser sincero, acho que você puxou uma trend que eu acho que não, cara. Boa. Acho que eles vão querer que meio que se foda mesmo. Porque esses caras já mensuram as conversões pelo pixel, em Tá. sua grande maioria. Não sei se E o GA4 já tem seria o integração grande. com o Google Ads também. Então, É, se o ninguém tá GA4 usando o tem GA4, que integração. adianta essa integração? Mas ele não vai perder o dado, ele vai aprender a usar. É, O ele dado só que tá- aprender a usar. Eu tenho, a minha opinião é que morre, mas tem 2 bandeirinhas a serem levantadas que podem fazer com que o Google dê uma moralzinha a mais. Para mim, número 1 é Google Ads. Então, a galera que usa anunciante grande que não migrou, anunciante grande que não usa o GA360, mas anuncia. Sim. Vou dar um exemplo aqui, passou por aqui o WebMotors. O WebMotors usa tudo do Adobe, mas anuncia a pampa no Google Ads. Será que, tipo, o dinheiro da WebMotors por mês ali movimentado não vai fazer o Google, talvez não para todo mundo, mas talvez para WebMotors, fala assim, WebMotors, vou te dar mais 2 mesinhos. Tem uma parada que é uma Sei movimentação interessante que o Google tá fazendo, e eu sei porque eu Eu sei recebi. que eles não usam Eu GA, recebi sabe? esse invite. Entrou em contato comigo, tipo, umas 5 vezes já, uma menina do Google, pra poder auxiliar a gente a implementar as nossas tags do GA4. É. Sacou? E aí, tipo, eu falei, não, obrigado, a gente já migrou e tá tudo É. certo, sacou? Mas assim, existe uma proatividade do Google que tá acontecendo Sim. agora. Não sei se você já recebeu esse contato aí, mas existe acelerar. uma proatividade, de acelerar. Sim. Sabe? Então, eu eu pra isso tenho- daí eu votaria Não, então, Eu acho que os morrer, esforços vai dele estão morrer. nesse Eu sentido. acho que morre. Mas eu levanto a bandeira do Google Ads, a segunda bandeira que eu levanto é sobre, de fato, o IPO do Google e o quanto o Google pode se ferrar ou não em Sim. bolsa de valores por conta disso, sacou? Mas Porque é assim, porra. eu sei, mas tipo, É uma o ferramenta Uber relevante. tá aí aberto, não faz um dinheiro nenhum, não tem receita nenhum, só dá prejuízo. E tá aí, o IPO, porra. Não sei. Eu ainda voto que não vai morrer. Quer dizer, vai morrer com certeza. Não vai dia mudar. Então, Não. geral, acha que vai morrer. primeiro. É. Eu acho, Acho que esses dois fatores aí não minha influenciam. opinião, morre. Então a galera que tá aí, ó, esperança não é a última que morre não, porque já foi. Mas, minha opinião ainda tem aqui que se tivermos anunciantes em Google Ads, movimenta uma grana, o Google não, sei lá, ó, vai lá, julho, Já tem essa possibilidade dos 360. que já pode estender um postergou, pouco. entendeu? Então, dá Que pra já ele- postergou, entendeu? Tá, sim. Não era junho. Sim.
Já foi pra junho, tá Não, ligado? e quando Um tempo lançou atrás. lá atrás, já não era junho de É, 2023, então, já isso que eu tô postergou. Acho que o tempo já foi dado, sabe? Ah, O tempo já foi dado. Tito, então você que tá aí, ó, chora. É, Não adianta. Vai vamos ouvir, ver em nosso, julho, né? vai ouvir o nosso podcast aqui, vai estudar no Prime, vai contratar consultorias que sabem fazer isso há mais de 2 anos. Fica à vontade, viu? Bora, próxima aqui agora, hein? Vamos lá. Vou falar de GA4 ainda, que não tem como, pelo menos o GA4 não tá aqui em alguns pontos, né? Cara, quando a gente olha esse desespero todo que a gente tá vendo aí, e prevendo também o desespero das empresas correndo ao máximo para usar o GA4, se adaptar a ela. Inclusive, pô, a gente tá gravando aqui em dezembro, a galera tá ouvindo em dezembro, e tem gente agora já falando com a gente, pô, consegui um budget para fazer alguma parada do GA4, ajuda a gente a implementar, consegui um budget, você consegue fazer algum tipo de migração pra gente, não existe migração, pô, você consegue fazer backup, não existe backup, tipo, tem uma galera nesse momento que eu já tô vendo que tá batendo desespero, mas pelo menos já entendeu que necessita de um budget pra fazer essa porra, então tô vendo até com bons olhos o que o Google fez com a galera, que primeira vez na minha vida, em 9 anos, que eu tô vendo algumas empresas separando o VPN pra isso, olha que milagre. É. Né? Não tô nem falando de contratar a gente, não. Vamos contratar um profissional mesmo. Uhum. Vocês acreditam que sobre isso tudo a gente vai ter uma abertura para a utilização / conhecimento de outras ferramentas de analytics como Adobe, Mixpanel, Amplitude? Então pensa comigo. A pessoa sabe que ela tem que sair do Universal, ela tem que ir pro GA4. Vocês acham que esse é o momento que vai fazer com que várias pessoas e empresas reflitam sobre: eu vou pro GA4 mesmo, eu descubro outra ferramenta já que eu não tenho histórico, não tenho backup, tô com medo do zero igual a qualquer outra. Será que é o momento que vocês entendem que vai ter uma oportunidade, não uma oportunidade proativa das ferramentas chegarem nas empresas, mas das pessoas das Deveria empresas? ter. Não. Eu sei que a Amplitude tá on fire, cara. É. A deve estar ouvindo a gente, eu sei que ela tá on fire. Eu posto alguma coisa de GA4, cara, eu já, pum, é a primeira a curtir e comentar. Ela tá on fire. Mas vocês acham que as pessoas das empresas, as mulheres falam assim, por que a gente vai migrar pro GA4? Vamos analisar as ferramentas e entender prós e contras, entender o que é melhor pra gente, Sim. porque todas elas também têm versão free, porra. Eu acho uma possibilidade Sua real. opinião é uma possibilidade alta. Até porque se é um cenário onde a pessoa vai meio que partir do zero, ela já tem uma maturidade que existem outras ferramentas que ela nunca testou, já que eu vou ter que testar uma coisa, eu posso testar mais de uma e ver qual eu me adapto melhor. sei lá. Eu acho que tem uma abertura muito grande, mas eu até tava falando isso antes aqui de começar, mas pensa só, é o fator cagaço, né? Que a gente não tá falando de testar uma parada, não, a gente tá falando de, porra, a gente tá no momento propício a testar. Uhum. Só que o Google Analytics Universal funcionou há quantos anos? Direto, sem parar. 15 anos. Sacou? Então, é aquele lance, né? A Carolzinha tá trabalhando lá pra cacete pra poder mostrar que a Amplitude é uma ferramenta tal Sim. como o GA4. Mas acho que, ainda assim, bate na barreira do grátis. Sacou? Mas o Amplitude tem versão grátis para também, pô. É verdade. Inclusive, Então, eu essa é a até- parada pra mim. Verdade. Eu acho que tá todo sim, mundo no mesmo sim, patamar, assim, ó. Sim. Todo mundo é ferramenta muito boa É. pra analisar produto, analisar eventos. Amplitude e Mixpanel já fazem da forma como o GA4 tá fazendo agora há muito mais tempo que o GA4. Elas também têm versão free. Eles meio que já fizeram essa movimentação, né? De liberar o trial Sim. que não tinha. Tipo, e aí? O que você Sim. acha, Mafê? Eu tava pensando enquanto vocês estavam falando, eu não sei se talvez possibilidade. Inicialmente vai pro GA4, que é meio que automático, né? Aí vai ter que mexendo, usar essa porra. passa raiva, porque a nível de interface é diferente, tem algumas coisas que você não gosta, e aí depois de passar raiva, começa a considerar Outras se talvez não ferramentas. seja. Acho que talvez aconteça um pouco assim, porque é muito automático, né? Como. Uhum. Tipo, não, então vamos migrar. Vou fazer migrar isso. pro... tipo, Demandada. Cara, eu vou te Da falar. agência de Eu abri aqui desenvolvimento. rapidinho só pra poder você ver os preços. Exato. Cara, os Exato. preços é muito diferente do São que a gente muito tem. mais baratos. Tudo bem que se a gente for falar sobre limitação, hoje Nossa. existe uma limitação muito menor dentro do GA4 em relação à quantidade de coleta, tá? Eu ia chegar justamente Então, nisso aí. mas ainda assim, os preços, para quem quer pagar o GA360, tipo, fica muito difícil escolher o GA360 porque a versão paga da Amplitude que entrega a mesma coisa, a versão paga da Mixpanel que entrega a mesma coisa, É muito, é muito mais barato. Entrega mais, Sim. cara. É, Pra mim, esse entrega o mais ponto em alguns aqui. casos. A minha A opinião... versão paga não vale muito a pena, né? Então, pra mim, qual a diferença da versão paga da Amplitude e Mixpanel? Você não contrata um revendedor. Você contrata A ferramenta, o Sim, suporte é da Amplitude ferramenta. e a Eu ia Mixpanel. falar isso. Isso Então, é muito fundamental, cara. Isso Cara, é fundamental. uma parada que você fala direto com a ferramenta.
Hoje, quando você contrata o GA360 de um revendedor, é o revendedor que fala com a ferramenta. Às vezes o Google entra junto nas reuniões, mas é o revendedor. E assim, não tô aqui pra botar a mão, nem falar mal de um monte de gente, mas tem revendedor bunda pra caralho. Sim. Tem revendedor bunda pra caralho, tem revendedor que fala merda. Então, assim, existe um momento diferente. Na Amplitude, quando você contrata, é a própria Carol que faz a demo, ela que ativa o plano de mensuração. Não, eu acho que isso dá uma parada de dar um respaldo de segurança fudido. Principalmente, e aí eu vou falar aqui do caso do Brasil, porque a gente não tem um suporte do Google, por isso que a gente existe. Sacou? Por não ter um suporte eficaz do Google Analytics dentro do Brasil. Agora, eles mostraram que sim, a Vitória tá aí e tudo mais. E tá mudando, tirando onda pra cacete lá. Você manda, tipo, tudo próximo bem, da comunidade pra caralho. Muito próximo da comunidade, tem participado de muitos podcasts, tem participado de uma porrada de coisa na internet. E isso é uma puta mudança em relação aos outros anos de Universo Analytics. Mas assim, abriu um mercado e colocou um dinheiro na mesa que, primeiro, não existia, porque ninguém reservava budget pra isso. E ninguém pensava assim, por que eu vou trocar de ferramenta daqui a 10 anos? Exatamente. Eu tenho esses dados aqui há muito tempo. Pra que Mas assim, tá há 10 anos e tem pessoas que convivem com determinados problemas há 10 anos. Então eu posso testar a possibilidade de repente não ter esse problema. Exatamente. Nem que seja problema de interface, sei lá, alguma coisa que me Essas atenda melhor. tendem a crescer bastante, cara. Eu já acabaria. Eu sinto, baseado até no que minha Fê falou. Minha Fê falou assim, ó, eu vou pro GA4, que tipo, sei lá, vamos dizer assim, que é meio que uma ordem natural das paradas. Se eu tô usando uma ferramenta na versão X, eu vou fazer o update pra versão Y. E vou te falar, Eu sabe uma parada que tipo, acho que vai ser a mais limitadora para outras pessoas pegarem outras ferramentas? É a aplicação de limite de dados do GA4. Sim, também. A galera não tá acostumada com isso dentro do Universal, já que tem uma limitação. E quando for pro GA4, que for do zero, aí é que eu acho que vai começar a galera meio que procurar outras ferramentas. Você tem outras ferramentas que não tem esse limite aplicado. Mas, voltando aqui, baseado no que Mafê falou, eu trago que pra mim, pelo menos a minha opinião, se tem que me desesperar pra aprender uma ferramenta nova, com uma interface nova, caralho, eu vou fazer isso das 3. Vou implementar as 3, vou fazer a implementação das 3. Vou usar as 3. Pra decidir. Eu vou usar as 3, vou olhar e falar assim, porra, gostei mais do Amplitude, gostei mais do Mixpanel. Deixa até o GA4 coletando, mas a nossa ferramenta oficial é Y. As 3 são gratuitas pra implementar as 3, porra. Sim. As 3 não são gratuitas, as 3 têm versões. Tem uma limitação, tava vendo aqui agora, 10 milhões de hits, pô. É a mesma do GA, o Mixpanel também. A diferença é relatório. Dentro do GA4 você não tem limitação de coleta. Sim. A diferença do Amplitude é muito mais acesso a relatórios que você não tem na versão free. Eu tava pensando aqui muito quando a gente estava falando no ano passado, na outra retrospectiva, eu lembro que existia um medo muito grande aqui sobre questão de custos. Tipo, a gente achava que o GA4, ele praticamente, você não ia conseguir utilizar quase nada dele sem custo algum. E eu tenho que dizer aqui que isso mudou um pouco, porque dá pra você trabalhar com ele sem ter. Uma versão free dele não é tão limitada. Mas quando ele surgiu assim, ele já é 4 mais Big Query. Foi nebuloso, sim. Foi já 4 mais Big Query. E ele tem aumentado o tempo de retenção. Nessa daí. Mas por isso você quer por terra, sabe pra onde? No podcast da Vitória, cara. Sim, ela falou que aqui no feed, ela falou, pode usar. Mas dá pra usar porque, na verdade, se você for parar pra ver, o relatório Explorar é uma interface do BigQuery, porra. É isso, tá ligado? Sim. O lance de não ter o limite de hits como Universal já é algo que... O limite de hits, pra galera entender, explica o que é, filho. É a quantidade de dados que você coleta. Tudo imaginar evento de interação, por exemplo. Toda vez que o cara clica num botão, ele emite um hit. Qualquer número que você tá mensurando coisa ali é um hit. É um hit. E ele tem essa limitação dentro de um período de 30 dias. Isso. Então, no Universal já tinha, né? Já tinha. Isso. Dentro do GA4, você não tem uma limitação de coleta de eventos, mas você tem outras limitações, que são, por exemplo, a quantidade de nomes de eventos diferentes. Para você, dentro da documentação do Google, não tem uma limitação, só coletamos 10 milhões de eventos. Não existe isso. Então, assim, é uma mudança também do Google para poder, tipo, barrar essas outras ferramentas. Porque, tipo, por exemplo, a Amplitude tem uma limitação de 10 milhões de hits no plano free. Então, tipo, a Mixpanel, teria que dar uma olhada aqui, mas acredito também que tem uma certa limitação ali. E o Google foi para uma limitação meio que diferente do produto, né? Eu vou limitar a quantidade de nomes de eventos para 25 e não a quantidade de coleta. Só que aí vem a merda. Mas eu posso aplicar dados de acordo com a cardinalidade. Aplicar limite de dados de acordo com a cardinalidade que essas outras ferramentas não fazem. Então, acho que a cardinalidade é de acordo com como você vai armazenando as informações, essas informações elas vão tendo linhas separadas, né, dentro. Então, quanto maior o número de linhas para tipos de dados diferentes, aumenta a cardinalidade desses dados dentro do banco. A cardinalidade vem algo que é de banco de dados, inclusive. Então, quanto mais opções de números diferentes de evento, de
possibilidades diferentes de evento, maior a cardinalidade, e isso faz com que você aplique um limite de dados. Além das outras paradas, se você tiver o Google Sign ativado, quanto mais você... O Google Sign é a forma como a gente usa as informações demográficas do GA4. Sexo, interesse. Exatamente. E aí, além disso, é uma premissa do GA4, né? Quanto mais fácil ficar de você identificar quem é aquele usuário, sabe? Seja pelo Google Sign ou seja até pelo User ID. A gente tem propriedade do User ID que tá ali, e é a única coisa que tá implementada, tá? A gente fez um teste, tipo, abre o Google Sign, fecha o Google Sign. Aplicou limite de dados? Sim. Aí beleza. Agora habilita o User ID. Também aplicou. Sacou? Então, explica o que é User ID pra galera. User ID é uma técnica dentro do Google Analytics que vem desde o universo do Google Analytics 4 também, que é a propriedade do usuário que refere o ID dele. Então vamos pensar que você tem, por exemplo, o Prime, que é uma ferramenta maravilhosa para você poder aprender mais de 20 cursos. Você chegou lá e logou. No momento que você loga dentro do Prime, você tem o ID desse login que você acabou de executar. E não é o ID do login, é meu usuário. Ó, eu, Lucian, ID 123456, estou logado. Você consegue passar essa propriedade de usuário lá como User ID, né, que é o nome do recurso, e aí todos os eventos que você executa dentro da sua jornada de conversão ou de assistir um vídeo dentro do Prime, você consegue tratar ele puxando esse User ID. Tá, então beleza, o usuário logou, agora eu tenho um conjunto de eventos. Pô, eu quero saber quais foram os IDs de evento que adicionaram tal produto no carrinho. Eu consigo puxar esses IDs de evento, cruzar com a minha base e talvez disparar um e-mail para eles falando sobre um determinado produto. Ó, eu tenho um recado para dar pra galera que tá ouvindo e assistindo a gente. É que a gente tá aqui, ó, de Natal. Eu tenho um presente para dar para você que tá ouvindo e assistindo a gente agora. Em janeiro e fevereiro, a gente vai ter a nossa imersão, o nosso curso presencial de Google Analytics 4. Então você que está ouvindo a gente aqui, que está vendo que você precisa estudar sobre, tá vendo que você precisa se atualizar, entender melhor as ferramentas, as métricas novas, os relatórios novos, o que é cardinalidade, como esse limite se aplica. Pois bem, em janeiro vai acontecer nosso curso em São Paulo e em fevereiro aqui no Rio de Janeiro de novo. Fechou? O link está aqui na descrição. Corre! Que as vagas realmente são poucas, são só 30 pessoas que podem por turma, porque a gente não é maluco, é aula, não é palestra. Se fosse palestra, botava 1000, mas como é aula, você vai fazer exercício prático de sala de aula, você vai criar relatório, você vai fazer exercício de plano de mensuração, você vai aprender a usar o GA4 para dar o seu pontapé inicial e sair dali já um pouco mais seguro sobre isso. Quer aprender isso e quer estar em contato comigo aqui, com o Lucian, fazendo isso na prática? Corre na descrição e garanta a tua vaga o mais rápido ser mais possível. Simpático pessoalmente. O mais rápido possível, tá? Porque a primeira turma que a gente fez aqui no Rio de Janeiro foram esgotadas em 9 dias. Então corre, porque são só 30 vaguinhas, viu? Não é nenhum tipo de gatilho. É porque são só 30 mesmo. Só tá? 30 mesmo, porque só tem 30 cadeiras lá no isso lugar, aí. gente. Então, é isso. Boa. Vamos seguir aqui, então, Vamos. baseado no que a gente estava conversando. Então, a opinião final para a Mafê é que a galera vai usar o GA4 e depois se preocupar com isso. Com outras ferramentas. Isso. Boa. Pro Luciano? Pra mim, essas outras ferramentas vão ganhar muita força. Ganhar muita força. Eu também acho. Eu também acho que elas vai vão ganhar muita força. É o momento ideal. Tem que ganhar força. Se tem um momento, o momento é agora. Eu acho que elas só vão ganhar força, e assim, eu não tô fazendo jabá nem nada. Essas ferramentas ganham mais força quando elas se tornam mais populares como o GA. Sim, e o momento delas se tornarem populares É esse. agora. Inclusive, eu acho que uma boa tática deles popularizarem dentro do Brasil é patrocinando podcasts. Sim, eu concordo. Mas não tô zoando. Aceito o boné. Eu não tô brinde. zoando. Pra mim... Aqui, ó, você acha que quem mandou isso aqui foi a Amplitude, tá? Amplitude. Mas eu não tô zoando, tá? Mas se eu sou essas ferramentas, a minha estratégia de marketing fodida agora, aqui no Brasil, em outros países mesmo, ia ser fazer um monte de evento gratuito falando da minha ferramenta, ou então ia fazer o GA4 versus Amplitude, ou mostrar pra você, e no evento eu ia fazer ativação, tipo, Sim. eu ia fazer curso, olha aí, Carolzinha, tamo aqui, ia fazer curso presencial de Amplitude, Mixpanel, eu ia investir o máximo pra estar muito próximo dessas pessoas, pra tangibilizar ainda mais a presença. Porque sabe? a verdade é que, sendo sincero, fora da nossa bolha, quase ninguém conhece essas ferramentas. Não. E é Tem uma que ser, tem que ter um oportunidade nível de mesmo, maturidade um pouco maior. Tem que ter. Eu acho que a área de produto... E sabe o que é bizarro? Porque eu vejo a galera falando muito sobre LTV, churn, CAC, essas paradas, e dentro dessas ferramentas, acho que você já falou algumas vezes, é muito mais fácil de você conseguir medir isso, né? Sim. E tem relatórios pra isso. É, e tem relatório pronto já pra isso. E eu acho que só as áreas de produto em si que conhecem um pouco mais de ferramentas, porque Mixpanel e Amplitude já são ferramentas mais de produto. Já eram ferramentas que eram baseadas em eventos e tal. As áreas de marketing, e-commerce,
galera de mídia, que vai começar a conhecer essas ferramentas agora. Então, irmão, eu ia nos negócios desse de ABcom, a Brad, o caralho, ia trazer os caras todos pra mesa e falar, aqui, ó, minha ferramenta usa de graça aí por tanto tempo. De nada pela estratégia de marketing, viu, Carol? Tamo aqui pra Ela já tá fazendo isso também. Mas pra dar zoada nela, Não, né? claro. Já tá feliz demais que a Argentina ganhou, compadre. Já tá. Porra, então não mete essa. Sequer à toa. Vamos lá. Próxima questão aqui sobre o nosso tema é sobre habilidades, beleza? Quando o LinkedIn fez uma pesquisa, tá pública até no Mundo do Marketing essa pesquisa, que uma das habilidades de marketing mais desejadas no LinkedIn para 2023 é uma habilidade chamada Google Analytics. Eu acho legal, inclusive, pra gente dar um... Não sei se vocês conhecem. Não, eu acho legal, inclusive, pra gente dar uma porrada no mercado, porque a pessoa pedir habilidade em Google Analytics é maravilhoso. Então, a pergunta que a gente tem aqui é, vocês acreditam que a gente vai ter alguma alta na formação de profissionais na busca por contratação desse profissional? Então, tô falando na formação, de fato, ó. Preciso formar mais profissional de Analytics. Eu preciso, no segundo lado aqui, é contratar essa galera aqui para dentro, já que a demanda na área de marketing é ter o conhecimento sobre essa ferramenta. Eu acho que sim. Boa. Então, Eu acho começa que aí. sim. Cara, eu vou contar uma história aqui Ih! rápida aí, cara. Não, é porque é Vai loucura, soltar cara. uma história aqui do nada. Eu vim aqui, vindo pra cá. Eu A tava Larissa no ouve Uber. o podcast? Ela ouve. Ah, então tá. Desculpa E- qualquer coisa. Cuidado com a história. Eu tava trocando uma ideia, eu sempre troco ideia com o Uber, eu faço amizade com todos. E o cara tava falando as estratégias dele, não, que eu faço isso pra bater meta. Eu falei, cara, curioso, porque eu peguei 2 Ubers ontem, tipo, um indo e voltando, e cada um falou a mesma coisa, cada um tinha a sua estratégia, cada um fazendo de uma forma diferente. Ele chegou pra mim, pô, mas aqui, ó, ele pegou um caderno, não é caô, é verdade. Eu anoto tudo, tipo, é o meu primeiro mês no Uber, então eu moto, tipo, a hora que eu saio de casa, o trajeto que eu faço, quanto eu gasto de combustível. Falei, pô, só essa preocupação que você tem com os dados e como é que você vai tomar suas decisões a partir disso, já te... Eu juro que não é caô. Falei, pô, isso te torna um profissional melhor, porque por acaso eu trabalho com isso. Tipo, eu vejo que essa deficiência, ela existe na minha própria área, existe em todas as outras. Aham. E eu acho que cada vez mais no mercado as pessoas têm essa noção de que falta muito maturidade, falta muito dado para você tomar decisão. Falta coletar isso, falta analisar isso. E falta bastante, assim, no mercado Boa. como um todo. Então eu acho que é um mercado que cresce e vai continuar crescendo. A lista lá do LinkedIn falava também de Photoshop, falava de marketing digital, social media. É uma lista basicamente do que as pessoas mais botam em vagas, Sim. né? Que querem. E o Google Analytics é ali. É uma ferramenta bem forte a ser utilizada. Na sua opinião, Mafê? Acho que o Google Analytics ele entrou ali porque as pessoas associam analisar dados ao Google Analytics. Ponto, né? Sim. Só existe, Porque a gente- é como se ele fosse a metonímia, né? A ferramenta tão grande que as pessoas só conhecem ela, né? E só que a gente estava falando aqui de mixpanel, de amplitude. Então, na verdade, acho que é mais essa necessidade de ter esse raciocínio lógico e de saber analisar os dados, não importa de onde você está puxando. Teve o motorista do Uber que analisava para entender a melhor estratégia de trajeto, ele está analisando dados. Um profissional de mídias sociais precisa analisar dados de engajamento, vai usar outras ferramentas, provavelmente, que não vão ser o Google Analytics. Inclusive, tem podcast aqui de métricas para redes sociais com o Lucas Bernardes da Copify, de nada. E qualquer pessoa, no marketing hoje em dia, principalmente, se você vai trabalhar em e-commerce ou até mesmo se vai trabalhar com design, você tem que saber analisar dados, entender se o seu trabalho está trazendo resultado bom ou não, para acertar com mais frequência, mas também se for errar rápido, né? Então Boa. não tem muito como falar, não gosto de dados, não gosto de analisar, assim, sinto muito, só lamento. Boa. Famoso. Eu tenho 2 Tem que máximas fazer. sobre isso. Eu já ouvi. É um podcast que eu ouço direto. E um dos hosts do podcast já falou isso. Você se torna um profissional melhor quando você analisa dados. Por exemplo, esse co-host lá do podcast, ele falou uma vez que ele era desenvolvedor e ele foi pedir um aumento de salário baseado no quanto de ganho a funcionalidade que Bonito ele tinha ele. feito tinha gerado de retorno para a empresa, né, Luciano? Exatamente. Cara, eu vou te falar, sabe qual é a merda dessa pesquisa? Porque ela traz um sintoma do mercado de tecnologia. Não sei se Tá. vocês concordam, eu vou jogar aqui e a gente Vamos lá. discute. A gente ter hoje que uma das principais habilidades para 2023 ser Google Analytics é uma parada que deixa o mercado muito ferramenteiro. Ah, total. sabe? sim, sim. É tipo É, Mas, assim. mas talvez a tradução do que a Mafê fez, a interpretação da Mafê é boa. É tipo assim, a galera talvez não conheça no mercado sobre isso Então, e meio só que aí falou, você o vai Google pegar, Analytics você vai pegar os analisar caras dados. que são é tipo leigos. Bombril. É. Os caras que são leigos, eles vão bater num momento que ele poderia escolher uma ferramenta melhor para o negócio dele, mas ele vai ter que se adaptar ao Google Analytics porque a demanda do mercado é essa. É. Tipo, a demanda do mercado tinha que ser profissionais de Digital Analytics, ponto. Ponto. Sacou? Só que eu acho que realmente é uma confusão, sacou? Entre eu saber a ferramenta e eu tomar decisão baseada em dados através daquela ferramenta. E aí, cara,
a parada que a gente falou aqui no podcast que volta. Cabe as ferramentas. Cabe aí Mixpanel, cabe aí Amplitude. Tentar bater e mostrar. Cara, na realidade, você tá falando de Google Analytics, eu existo, eu sou tão boa quanto, talvez até melhor em outros critérios. A ferramenta pode ser utilizada, eu consigo dar para você o meu suporte direto aqui. Vambora, você quer, na realidade, um profissional de Digital Analytics. Mas, Google Analytics, eu sou melhor. Acho que esse é um medo, mas eu acho que é um caminho natural até da gente, como mercado de Digital Analytics, passar por um momento onde todo mundo é ferramenteiro pra cacete. E aí depois a gente, peraí, isso aqui é mentira, existem outras ferramentas melhores, assim. Mas isso me assusta muito porque o mercado de tecnologia é muito assim. Sim. O cara estuda para poder aprender React, o cara estuda para poder aprender Vue, são frameworks, sabe? E aí a gente acaba, tipo, esse cara não é programador, ele só faz React, ele só faz Vue. Você levantou uma bola aí, desculpa, aí a galera de tecnologia. Mas o mercado de tecnologia é pior, cara, é muito pior. A galera é muito pior. Não, questão... Não é que isso faz ferramenta, não. Da cultura, eles fazem faz parte. Cara, mas eles fazem Fla-Flu. Tu usa Python? Quem tu é? Vamos pra porra aí. Porra, não é comigo. Mas, sendo bem sincero, que doideira. Com um tipo de movimentação dessa, de o mercado demandar errado, Google Analytics e não Digital Analytics, você não acha que a gente tá caminhando pra um cenário tipo esse? Que daqui a algum tempo a galera vai estar brigando? Lógico. A gente vai aumentar a popularização de outras ferramentas e começar uma guerra, porque nego já reclama hoje que não dá. Não, guerra. Guerra todo mundo na rua, não. Mas, tipo assim, começar essas discussões, sabe? Minha ferramenta é melhor do que a sua. Não, porque já tem uma galera que, tipo, eu faço só Google Ads. Eu concordo. E o outro, não, eu faço só Facebook Ads. Você já viu o TikTok? Sabe, já tem isso. Mas é tráfego, né? Desculpa aí, mas é tráfego, né? Agora, quando a gente fala sobre Analytics, eu acho que o debate ele é importante. O debate, se eu trouxer argumentos para conversar e falar, olha, para mim o Google Analytics é melhor, conta disso. Espera que o debate vai ser melhor. A Mafê traga debate de amplitude também sobre isso. Cara, eu posso entender no final da decisão minha, eu vou continuar usando o dia 4 se eu quiser, a Mafê vai continuar usando amplitude se ela quiser, mas existe um debate saudável para a área como um todo. E eu acho assim que até o movimento que a gente, Métricas Boas, tem feito há algum tempo, de não só falar de Google Analytics, de você abrir aqui o nosso podcast, tem podcast de Mixpanel, tem podcast de Adobe, tem podcast de Amplitude, tem podcast de BigQuery. Você vai assistir o Prime, lá no Prime tem Amplitude, Mixpanel, GA4, BigQuery. A gente não ensina apenas uma ferramenta, a gente dá espaço para elas. E a gente fez um podcast sobre isso aqui, justamente porque a gente entende que é uma dor de mercado. A gente fez um podcast sobre como contratar uma ferramenta de marketing digital. A gente falou sobre como a gente, Métricas Boss, pensa quando a gente vai contratar uma ferramenta. Para justamente fazer com que as pessoas tenham, na minha opinião, o que eu li num livro uma vez, que é o Second Level Thinking, que é o segundo nível de consciência. Então eu sei que muita gente fala que Google Analytics é melhor. Mas por quê? Qual o motivo dela ser melhor? É só a interface? Entendi. Beleza, vambora. Não é interface. É interface, mas não sei o que. Show de bola, vambora. Então, existem mudanças ali e o debate promove essas mudanças que podem ser super importantes. Talvez seja o momento de acontecer esse debate. O que eu brinco com o time com a tecnologia, lógico que eu estou brincando, mas o que eu brinco é que, meu irmão, se tu chegar numa rodinha e falar assim, não, sei lá, gosto de React. Tá maluco? Aqui é PHP, nós é old school. Pô, os caras são malucos. Isso acontece. Não, então, mas foda, porque, tipo, eu não vejo... É tipo, você é julgado. Eu acho que depois de 2024 a gente pode ver sobre outro próximo podcast. Mas acho que a gente não vai estar tão longe de um tipo de discussão como essa, quando essas outras ferramentas começarem a de fato se popularizar. Eu concordo, Luciano. Até porque é uma forma de se promover, né? Tipo, sim, um profissional de amplitude. Amplitude trabalha com a marca tal. Exatamente. Então você que tá ouvindo a gente, tô falando diretamente olhando pra você, com o meu gorrinho de Papai Noel. Pense o seguinte, não seja essa pessoa. Utilize a ferramenta. E utilize a ferramenta que é melhor pra você, baseado no teu momento, na experiência, na empresa que você vive. Beleza? De verdade. Então, não seja o profissional de amplitude, seja um profissional de Digital Analytics que utiliza aquela ferramenta como meio de coleta e análise. Isso vai fazer com que você consiga trocar de emprego mais fácil. Isso vai fazer com que você domine mais de uma ferramenta. Exatamente. Boa? Então fica à vontade, beleza? É o que eu sempre falo. Quando você é um profissional de Digital Analytics, usar a ferramenta é meio do processo. Por quê? Você aprende a usar uma ferramenta nova, você pode tomar uma porrada ou outra de interface, você pode tomar uma porrada ou outra de métrica nova, uma mudança ou outra. Mas como você sabe o que fazer com aquilo, a vida se torna... Tu sabe a lógica por trás da ferramenta. Você sabe que, independente de GA4 ou amplitude, você vai ter lá o time source, mídia, campaign, que está sendo mensurado para você definir qual a origem daquele tráfego, sacou? Então, na tua opinião, Mafê, vai existir não um boom, mas uma alta procura sobre profissionais dessa área e também vai existir uma alta procura de pessoas se especializando nisso.
Sim, e pessoas que saibam analisar dados em geral. Talvez para uma empresa menor não faça sentido ter um profissional de Digital Analytics, mas precisa ter uma pessoa que analise ou questione. Então, acho que talvez vai ser essas ramificações, assim. Perfeito. Não sei se... Acho que é possível que a gente vá para essa linha das ferramentas, porque tem um pouco de ego. A gente tem um pouco isso entre Power BI e Looker Studio. Isso, pode crer. Mas tem argumentos válidos. Essa porra não funciona na Apple, então acabou, pô. Existe um argumento super válido. Se funcionasse na Apple, tava de boa. É meio bolha. Esse comentário é meio bolha. É muito assim, bolha. É muito bolha. Tipo assim, a maioria das empresas usam Windows. Mas assim. o Looker Por isso que Studio funciona até no Linux. Sim, O Power BI não. sim. Sim, a barreira é menor, mas pra galera, acho que o Power BI tá bem mais enraizado. né? lógico que sim, Muito mais. Então, pra você é isso, né? Boa. Tu, Felipe Melo. Cara, eu acho que eu posso estar É bom fazer um podcast falando eu acho, né? de bom. cara, eu não Puta costumo que falar pariu. tanto eu acho, mas é que eu tô achando... Não, mas aqui é previsão. Irmão, eu tô tá tirando. certo, Eu tô sacou? tirando aqui do meu peito, das minhas costas. Todo momento que eu quis falar eu acho, É. eu não podia por causa dessa porra do slogan que o Luciano inventou, de menos achismo mais dados. Se não fosse essa porra desse slogan do Luciano, a gente poderia falar eu acho toda hora. É, feio. Cara, na minha cabeça, vocês podem até me corrigir se vocês acham que eu tô superestimando a parada. Eu acho que a morte do Universal Analytics é um evento tão grande no mercado do Universal que é quase para nossa geração a morte do Orkut. Pra quem trabalha com essa porra? Que puta analogia. Então, tipo... Você entregou a tua idade, moleque. Tem gente aqui falando, Orkut, que porra é essa? 35 Uma porra mais, boa. eu tô velho. 35 não, mais. tem É. 34. Não é um ano a conheci o menos. Orkut, não. Mentira. Aí. Que isso? Mentira, conheci sim. Então, tipo, eu acho que todo o mercado, todo esse universo, ele vai perceber isso. É quase um sol, tá ligado? Isso vai puxar uma porrada de coisa em volta e as pessoas vão... É quase um sol. Bota a tela preta. ligado? Tem É, como pô, editar, porque, não tipo, é podcast? Bota aquela porra do Teletubbies, Gabriel Felipe. Muitos assuntos vão orbitar em volta do lance do universo. Quem tá metendo órbita e tudo. Pô, Tá gente, assistindo Clube do ciência Livro, todo né? dia. pra pensar. Ciência todo dia, ciência Não, todo dia. não, isso é Clube do Livro da Métricas Boss, tá trazendo pra ele, ó, palavras robustas. E eu acho que isso vai despertar a curiosidade de muita gente que às vezes até conhece, mas conhece de longe. Então, tipo, o que é essa parada que todo mundo tá falando que morreu, que afetou todas as empresas crer. e tal? Isso vai afetar profissionais, vai afetar empresas, vai afetar no que de outras ferramentas. É um acontecimento muito grande. Eu acho que o ano que vem é um puta ano, assim, é um ano pra ficar marcado na história de quem trabalha com Digital Analytics. Pô, eu concordo. Bonito, hein? Concordo pra mim, assim, quando a gente aqui, nosso lado, a gente tem uma percepção e a gente também consegue ter uma facilidade na nossa vida por nós estarmos em 3 lados, né, cara? O lado número 1, de produzir conteúdo, como podcast, blog, YouTube e papapá. A gente tem um outro lado, de estar no dia a dia com clientes, se sentindo, de fato, quem tá nas trincheiras, vamos dizer assim, que tá ali no dia a dia trabalhando. E a gente tem o terceiro lado, que são as pessoas que querem estudar sobre isso. E as pessoas que estudam para se formar ou estudam porque tem dúvidas sobre algum tema. Então, a gente tem uma facilidade, vamos dizer assim, um puta privilégio, de conseguir reunir 3 formas diferentes para ter uma experiência e poder falar com talvez um pouco mais de propriedade algumas informações. Então, para mim, quando eu olho isso, eu não sinto que vai haver um boom, sacou? Eu acho que já existe. Sim. Só que o que eu sinto hoje é que não necessariamente as empresas têm condições, têm budget, têm espaço para ter um profissional ou uma profissional de analytics. Então, o que eu sinto cada vez mais é que você vai ter aí uma pessoa que trabalha na área de produtos e ela é responsável de dados da área de produtos. Você vai ter uma pessoa que trabalha no marketing e essa pessoa ela toca o GAGTM e ela ajuda com insights. Então, eu mesmo, meu início de carreira lá no Instinto com o Professor, quando eu trabalhei, eu fazia isso. Eu era responsável pelo GA. Então, qualquer configuração, qualquer relatório, qualquer coisa de mexer, era eu que mexia. Só que eu tinha reuniões constantes com os times da empresa como um todo para orientar eles baseado em dados e trazer os insights que eu vi para que eles executassem. A Métricas Boss Consultoria é baseada nisso, inclusive. Então, eu estimo que vão ter 2 frentes. Essa é a minha decisão final aqui. Frente número 1, pessoas que vão querer se especializar na área, estudar sobre isso e se tornar um profissional de Analytics. E aí, para mim, esses não vão ser ferramenteiros. Esses vão ser profissionais de Digital Analytics que vão entrar numa empresa... Mas vai ser, tipo assim, microporcento, tá ligado? É, mas- Tipo assim, mas não vai eu- ser a grande maioria, não. Eu sinto que vai ter espaço bastante em muita empresa de nível de maturidade médio para cima e nível de investimento e receita médio para cima para ter uma equipe ou uma pessoa para isso. Essa é a minha previsão, tá? Mas não é um profissional de Google Analytics, é um profissional de Digital Analytics que vai tocar a área ali. Eu sinto muito isso. E do outro lado, eu sinto que na realidade vai ter uma demanda por profissionais de produto, e-commerce e mídia. Eu não chamo de tráfego, chamo de mídia aqui.
Desses profissionais aprenderem a usar essas ferramentas para a sua área. Então, como uma pessoa que faz lá mídia, ela vai usar o GA4, ou Amplitude, ou Mixpanel, para drivar melhor as decisões dela na área dela, não para a empresa. Sim. Ela não vai falar com o produto, ia começar a falar com a área dela. Então, eu vejo, sim, uma crescente absurda de contratação e estudo para isso. Sim. Então, Dessa ainda que frente. não se contrate especificamente para isso, vão contratar profissionais Que exigindo saibam essa habilidade. Tá até a previsão do LinkedIn. Posso atravessar um pagode? Eu acho que esse, como um podcast que vai ser o último de 2023, eu queria que você explicasse uma parada pra galera. Eita porra. Por que você chama de mídia e não tráfego? Toma esse corte aí. Toma esse corte. Pra mim, gestor de tráfego é panfleteiro, né? Então você vai ali pra frente da universidade e você pega um monte de panfleto e fala, ó, tem um restaurante mais barato ali. Com certeza alguém já venceu isso, você vai pegar 5 panfletos. A pessoa nunca vai te entregar um. Porque a meta dela é esvaziar o panfleto. Pra mim, quando a gente fala de um gestor de tráfego, a meta dele é gerar tráfego. Ele tá cagando pra qualidade porque ele não é cobrado pela conversão, Sim. ele é cobrado pelo tráfego. Pra Até mim, porque isso não é garantia de venda ou conversão nenhuma. e pra mim, essa é a diferença quando a gente fala. Eu sei que tem gente da área que se chama gestor, gestora de tráfego, porque é um nome que tá no hype, mas não faz isso. Por quê? Eu trabalho há muito tempo nesse mercado e eu sei que a maioria das pessoas que tem agência, que trabalham com contas grandes, não chama de tráfego, chama de performance. Porque você mede o acesso, uma vez que entrou, você mede a jornada, uma vez que entrou, você mede a conversão, uma vez que a conversão foi atingida, você mede a conversão, a retenção. Então isso aqui é trabalhar com analytics, aqui é trabalhar com marketing tal. E obrigatoriamente o cara tá analisando dados pra isso, né? Obrigatoriamente. E assim, a ponta da mídia, e aí Mafê tem propriedade pra caramba pra falar sobre isso. Quando a gente conversa com agências que prestam um trabalho de ads pro nosso cliente, ele não tá preocupado apenas na quantidade de acesso. Tá preocupado com qual o CTR da campanha. Porque o CTR da campanha diz se o criativo é bom ou ruim, que tá trazendo mais acesso. Quando traz esse acesso, qual o objetivo que essa campanha tinha? O objetivo era a venda? Tá vendendo ou não? Então não adianta trazer tráfego. Então eu acho falar de tráfego, por isso que eu chamo de mídia, é muito pouco, sacou? Uhum. Pra mim é isso, tá? Tá bom, obrigado. Eu vou falar agora de novo só pra poder aparecer no corte. Boa. Ó, eu quero fazer mais uma previsão aqui com todo mundo. E vou fazer essa pergunta pra vocês dois. Vocês vão pensar uns minutinhos pro Luciano dar um recado. Boa? Boa. Boa. Então vamos lá, ó. O que eu quero que vocês pensem aí do lado de vocês antes de vocês responderem? Vocês vão responder que o Luciano vai dar um recado. Que é, quando a gente tá falando de Google Tag Manager, em 2023, vocês acreditam que os profissionais... que tá lançando foguete. Não, o foguete já foi pra lua. Já deu ré. Foi, Já deu ré. Já tá, posou. Em 2023, quando a gente tá falando sobre Tag Manager, vocês acreditam que os profissionais de marketing, e-commerce, produto e tráfego, mídia, eles vão de fato perder o medo de usar a ferramenta, nem que seja na obrigação? Pausa aí, pensem que o Luciano vai dar um recado. Eu vou dar esse recado agora. Se você ainda não curtiu esse podcast e enviou para pelo menos umas 3 pessoas, você está vivendo completamente errado, meu parceiro. Então vai lá no Spotify ou no YouTube, clica no curtir, clica no seguir e compartilha esse podcast para mais gente. 40% das pessoas que escutam nosso podcast apenas que são seguidores do nosso canal do Spotify. 60% tá dando mole, cara. Isso aí eu já falei, pega os cortes, a gente tem que fazer isso. Uma pasta pública de cortes pro cara poder postar os cortes como indireta pro chefe dela. E eu vou dar uma dica pra você, abrindo a casa da Métricas Boas aqui pra você, abrindo o dia a dia da Métricas Boas pra você. Eu e Mafê, a gente é da área de Business Analytics aqui dentro. E a gente tem uma rotina quinzenal chamada Business Talks. O que é isso? A gente escolhe um artigo, a gente escolhe um TED Talks, a gente escolhe um vídeo, a gente escolhe um episódio de podcast pro time ouvir naquela quinzena, e daqui a 15 dias a gente vai parar 1 hora do nosso dia e a gente vai debater sobre o tema. Eu acredito que esse é um exercício muito bom, né, meu Fê? De comportamento ali, de entrosamento com o seu time, mas também de debates super ricos em cima de um ponto específico. Quem sabe você não pode passar a fazer isso com o nosso podcast? Quem sabe não começa com esse aqui? Jogando pro time, galera, ouçam aí, ó, podcast de previsões para 2023, ouçam pra gente depois debater o que vocês discordam dos caras, o que vocês concordam, e depois chama a gente na chincha. Vai lá no Instagram da Métricas Boas, fala aqui, ó, não concordo com isso, vai no Instagram do Luciano, vai no meu, vai no LinkedIn, chama a gente pro debate, cara, que é isso que a nossa comunidade promove, debate. Ninguém aqui tá falando que dá certo, por isso que tudo é baseado no eu acho
ou na nossa experiência. Então, quem sabe dessa forma não consegue promover o debate com o seu time, com outras pessoas do mercado, colegas. E não esqueça de dar 5 estrelas, beleza? E se você quiser aprender tudo sobre Analytics, não esquece que temos o Prime, mais de 20 cursos sobre o tema e também o curso presencial que tá aqui embaixo. Mas e agora ainda tem mais perguntas. vou pegar só a galera que tá na data do lançamento, porque talvez, muito provavelmente, já vai ter mudado o preço quando você escutar esse Com podcast. Né? certeza. Então com fica de certeza. olho aí. E o curso presencial pode ter esgotado já. Exatamente. Mas a gente ainda vai bater mais coisa aqui. Então toma essa tua. Vamos lá. Pra vocês aí. GTM. A galera perder medo do GTM. Nem Cara, quase na marra, Mafê. Eu fico dividida entre o que eu gostaria e eu Então não fala os dois tá pra gente. enviesando um pouco. Eu gostaria que sim. Acho que para profissionais de marketing, algumas coisas como às vezes fazer um tagueamento de evento ou, sei lá, uma tag muito simples, tipo Crazy Egg, que é só você selecionar o cliques ali. negócio. Gostaria bastante, ou pelo menos que você entendesse um pouco mais sobre acionamento ou como fazer a demanda de uma forma correta. Eu acho que na marra vai com certeza como demandar isso melhor, para o briefing chegar mais redondinho. Para mexer mesmo, acho que depende do ambiente da empresa botar uma pressão naquela pessoa que tá ali dela se Perfeito. virar. Que E aí pro- vai despertar E virologia. pro briefing chegar melhor é porque o que, né, Mafê? Qualidade. Qualidade da entrega depende da qualidade do briefing. Essa frase é Tá antológica. tela preta aí Dá pra agora. tatuar isso, chapa. Pra você, Felipe Melo. Cara, eu concordo, mas eu tenho uma ressalva que é um pouco da tecnologia e com que eu trabalho no dia a dia, que eu acho bacana quando a pessoa se interessa e ela sabe usar um pouco, mas eu acho que um pouco já é o suficiente quando a gente fala de GTM. Tipo, tem Tá com coisas medo de ali, fazer merda, né? tem coisas ali que precisa de um conhecimento mais hard. Não é de só o Google Tag tecnologia, Manager que sacou? o cara vai ter que aprender, né? Eu acho que vale conhecer o conceito, tipo, ó, isso aqui é uma tag do Facebook, pô, posso pausar. Ou tem tag, pô, tu tem um template, você vai botar um ID, publicou, acabou. Eu acho que basicamente o que você tá querendo dizer é o que a gente tentou falar esse ano inteiro aqui. Que é, cara, se você tá indo implementar uma tag de marketing, cara, no GTM vai ser simples. Sim. Se você tá indo implementar uma ferramenta de comportamento do consumidor, Crazy Egg, Hotjar, Smart Look, sei lá das quantas, você vai conseguir implementar de forma muito fácil. Se você estiver indo alimentar o GA de informação, já começa a tomar cuidado. Não só o GA, qualquer outra ferramenta. Aí você já tem que começar a tomar cuidado. É bizarro, né? Porque a gente gravou um conteúdo esse ano e eu me assustei muito quando eu fiz uma pergunta dentro desse... O conteúdo estava dentro desse mesmo contexto. E aí, profissionais de tráfego precisam saber implementar tags? Porque Isso foi no Summit. eu não ia falar. Mas aí eu me assustei muito porque a galera respondeu como tipo, cara, não, o cara não tem que saber implementar tags. Porque, cara, tipo assim, se o teu trabalho é vender tráfego, acho que por isso que eu acho que eu levantei aquela bola lá atrás do que você cortou, tipo de, o cara só tá preocupado em panfletar e não a qualidade do tráfego. Porque se o cara que faz tráfego não sabe implementar um pixel, automaticamente ele não é cobrado pela conversão. Sim. E aí, tipo, entra totalmente no que você falou ali, né? E até a qualidade do tráfego que ele vai levar, mesmo que ele olhe só não o é tráfego medido, e tal, não é medido. o pixel vai ajudar ele a performar melhor, né? Exatamente. Então, nesse caso, até para fazer remarketing, pegar a pessoa que dropou numa etapa muito específica. Então, assim, acho que ano que vem ainda não é o ano do Google Tag Manager. Vou ser bem sincero, para profissionais de marketing ainda não é. Eu acho que vai ter que acontecer. A API de conversão, que foi uma puta mudança pra galera de tráfego e a galera de marketing, não fez a galera se movimentar ainda, sabe? Porque eu acho que a galera tem que entender primeiro que tem essa barreira do cara ter medo de fazer algo em produção. E o Google Tag Manager, a gente tá falando sobre uma aplicação que você publica um evento, mas você pode publicar uma tag script lá dentro lá e fazer uma merda muito grande. Então acho que esse medo ainda vai ser uma barreira ao longo do tempo. O que eu estou tentando fazer, na verdade, é a versão um pouco contrário. Não de profissionais de marketing entenderem sobre o Google Tag Manager, e sim programadores entenderem um pouco mais sobre marketing e negócio. Porque aí a gente consegue criar um mundo onde esses dois tipos de profissionais coexistem no mesmo lugar, no mesmo time, sabe? Vamos pensar num squad de marketing, vai ter um cara que é o cara específico por coletar esses dados e outro cara que é responsável por poder analisar. Isso não significa que o cara que é responsável por coletar não saiba analisar e vice-versa. Mas acho que essas ferramentas, elas têm que ter pai. Então, tem que ter uma pessoa responsável. Tem que ter uma pessoa responsável, e eu acredito que, de acordo com o tamanho, com o volume, não faz sentido você ter o mesmo pai para os dois. Sabe? Você vai ter que ter um pai só para o Google Analytics 4 e um pai só para o Google Tag Manager. Ou seja, você tem 2 filhos, escolhe o padrinho e madrinha para cada. Exatamente. Mas, ó, na minha visão aqui, pensando principalmente com a galera, assim, que a gente mais fala, que é a galera de marketing, a galera de e-commerce, a galera de produto, eu vou separar em 3 a minha visão sobre essa pergunta também aqui, tá? Vou falar primeiro da galera de marketing. Eu acho que não.
tá? Porque essa galera de marketing hoje, quando a gente fala marketing digital como um todo, você pega uma galera de infoproduto, você pega uma galera de inbound marketing, você pega uma galera de outras áreas de marketing digital que não são tão técnicas, que é uma área onde você cria uma jornada de conteúdo rico, você cria uma landing page e você alimenta alguém dessas informações para se alguém vender alguma coisa. Mas a tua estratégia está aqui, né? Eu sinto que para essa galera, não. Tag Manager ainda é um bicho de 7 cabeças. E o Tag Manager é um bicho de 7 cabeças no sentido de é muito técnico, é codar. Eu tô entrando na área de tecnologia, tô entrando na área de TI, né? Para mim, essa visão ainda vai demorar a sair. Vou entrar na segunda visão. A visão agora é da pessoa que trabalha com e-commerce, não importa quem. Ali não tem como a pessoa não usar o Tag Manager. E aí, a gente até poderia falar, tem como, se você usar uma concorrente do Tag Manager, que é o Tilium, usar o Segment, cara, eles são 30 vezes mais complexos que o Tag Manager. Mais e talvez a técnicos galera também. que tá ouvindo nem sabia que existia essa porra. Exatamente. Então, cara, você, para sobreviver com o e-commerce, você vai ter que usar o Tag Manager. A não ser que você volte 20 anos atrás, 15 anos atrás, e você comece a abrir o backlog de TI para saber quando o TI implementa, para você poder de madrugada fazer o teste em homologação, é muita loucura. para fazer o deploy, testar no deploy, que daqui qualquer coisa que tu pede só sobe daqui a uma semana. Não faz sentido. Na minha concepção. É voltar para 2012. É voltar, tipo, muito Fora tempo. você ter a noção de tudo que tem implementado no seu site. Pô, você dá uma olhada ali, tem parceiro, isso acontece. Tá 5 anos implementado, ninguém usa. Então, pô, é uma tag que pesa no carregamento do teu site, tem um impacto em performance. Então, para mim, essa visão de e-commerce não tem como. E cada vez mais eu acredito que a gente vai ter uma pessoa que vai ser o porteirão, a porteirona do Enem ali, para deixar o que passa. Não, vai ser, na realidade, o Gandalf. No filme número 1, Sociedade do Anel, quando ele fala You should not pass. Então esse é o Gandalf falando com o Balrog no filme Sociedade do Anel. Quem não pegou esse easter egg tem que entender que eu sou nerdola. E aí quando eu falo de produto aqui agora, essa galera pra mim é a galera mais avançada nesse quesito. Por quê? Quando a gente fala de produto, a galera não tá instalando o tag do Facebook, tá instalando o Hotjar, Crazy Egg, ClickTail, são ferramentas de comportamento e mede evento. O que é muito importante para a galera de produto é ter esses dados da utilização, da interação. Por isso que quando você vai falar com alguém que já trabalha com produto do GA4, essa pessoa não tem tanta dificuldade, porque, em suma, já era essa pessoa, o PO, o PM ali, que já analisava os eventos para passar para o cara de TI. Agora não, o GTM ele é autossuficiente. Na realidade, ele chega pro cara de TI, chega pro cara de desenvolvimento e fala, cara, tua classe aqui tá faltando para eu poder alimentar ali o meu evento para funcionar. Teu ID aqui não está existindo, eu preciso de um ID separado para cada área aqui para poder mensurar isso. Então, minha visão sobre o GTM é separada entre essas 3 áreas aqui. Boa? Sim. Vamos para a última pergunta, Luciano Fiari? Bora, meu parceiro. Última pergunta agora para cada um, para vocês abrirem o coração. Ixi. Esse é o momento. Fala que eu te escuto. Eu queria que vocês falassem agora, para a gente finalizar, o que vocês esperam que possa acontecer em Digital Analytics 2003. Cara, é o que vocês acham que pode acontecer. Não é previsão. Isso aqui é tipo assim, meu irmão, eu acho que pode acontecer essa parada. Meu irmão, 100% baseado no teu achismo e 100% baseado em vocês conseguirem correr atrás disso. Sacou? Tipo, pensar nisso e o que vocês acham que pode acontecer. Não tem certo ou errado. É sem peso de ser verdade no ano que vem. Cara. Pô, o lance do GA4 é algo que a gente já fala, talvez, nas últimas 2 retrospectivas. Eu acho que a ansiedade sobre isso vem crescendo ao longo do tempo, mas a gente vai passar por alguns meses agora que a ansiedade vai virar um desespero total. Então, eu acho que problemas podem surgir a partir disso. Eu acredito que tem empresas que não vão conseguir fazer essa migração a tempo. Isso é uma oportunidade de mercado para a empresa que Falar trabalha. blackout, tudo né? bem. Sim, acho que pessoas vão perder dados ou dados, tipo... Porque não é simplesmente, agora eu vou instalar o GA4. Mas e aí? Como é que você usa essa porra? É um pouco diferente a utilização dele. Então, eu acho que a gente vai passar por uma euforia e um desespero, uma coisa muito louca no nosso mercado nos próximos meses. No meio do ano que vem. A tua maior previsão é que vai ter uma euforia, um desespero coletivo, um surto coletivo. Sim. Eu acho que merdas vão acontecer. Acontece, mas vai acontecer mais. Com mais frequência. Essa é a tua previsão principal aí. Sim. Por exemplo, a gente, ao longo desse papo aqui, a gente falou sobre algumas questões, limite de hits, cardinalidade, são coisas que as pessoas só vão entender o que é no meio do caminho. E depois que apanharem um pouquinho sobre outras coisas isso também. Vai virar um desespero, assim. Uhum.
Então, Boa. eu acho que essa loucura vai acontecer e a gente vai estar bem no meio disso, assim. Vai ser interessante acompanhar. Para você, senhorita Maria Fernanda Neuhauter. Indo complementando essa parte do limite de dados, da parte do nosso lado que faz as análises, a gente já viu uma perspectiva de aumentar muito o uso do Looker, principalmente que a interface do GA4 com os relatórios prontos. Eu não acho tão, em geral, né, o mercado, não sou só eu, mas não acho tão prática de usar. A gente usa muito explorar, que tem um limite, você só consegue pegar, acho que até se você alterar 14 ali meses, 14 meses, então a solução era jogar pro Looker Studio, e aí agora você tá com aquela O Looker Studio é o aplicação. antigo Google Data Studio. né? Tem que fazer essa legenda que eles mudaram, anunciaram como se fosse uma super mudança, mudou mais o nome. E só que agora eles têm esse limite da cota do volume de dados que você consegue trabalhar. Então, se você vai montar um dash e quer fazer uma análise de comportamento dos últimos 3 meses, ele vai dar erro se você conectar diretamente com o Google Analytics. Eu tenho aqui a colinha dos números exatos, que dá para falar da limitação, mas é que a solução para isso ou seria usar um BigQuery ou fazer a integração por uma ferramenta que sem puxar direto da API do Google, né? Que seria, por exemplo, Supermetrics, que é a que a gente usa aqui. Então, acho que como tendência, além do desespero e passar raiva, esse assunto me deixa com raiva ainda, porque dificultou a vida, a gente teve que refazer um monte de dash. Mas além de aumentar o uso do Looker Studio, é fazer Supermetrics e concorrentes, ter muita gente contratando, porque ele é mais fácil do que o BigQuery. É uma solução mais fácil. Completando a Mafê um pouquinho só. Eu acho que além do que ela falou do Looker Studio, eu acho que esse movimento vai acontecer para outras ferramentas. Por exemplo, a que ela falou do BigQuery, que é uma ferramenta que pouca gente conhece, pouca gente fala, mas eu acho que ela vai ganhar bastante força. Porque ela é muito mais completa e ela te entrega muito mais do que o próprio GA4. E galera quiser aprender sobre isso, lá no Prime tem curso. Pois é. Mas você falou que tava com uma colinha dessas limitações do Looker Studio que tem pouca gente que sabe, né? Sim, as cotas principais são as solicitações simultâneas e os limites de token por hora e por dia. O limite simultâneo é simplesmente o número de solicitações de uma vez, que no caso é 10, e o Looker Studio pode exceder isso se a combinação do número de gráficos e usuário totalizar mais do que 10 por vez. Então, algumas dicas, assim, até falam assim, evite botar muitos gráficos na mesma página ou usar um período de tempo muito grande. Só que, às vezes, você quer fazer uma análise de um período maior, né? Se você botar mais que 5 dias ali no gráfico, você não fecha nem uma semana. E ele normalmente dá erro. Em relação ao limite de tokens, você consegue fazer até 1.250 por hora e não mais que 25.000 tokens por dia, em todas as ferramentas que você usa. Então, isso não conta só se você está puxando o Google Analytics, conta se você está puxando o Google, do Facebook, de todas essas. Para quem é 360, é maior, é 12.500 tokens por hora e 250.000 por dia. Pô. E esse artigo completo tá onde? De um site muito bom, chamado Métricas Boas. Métricas Boas. E aí, só para especificar, né? Toda vez que você faz uma consulta de dados, atualiza o dash, ele puxa o dado, ele consome um determinado número de tokens. Aí, quando você atinge esse limite, que dá erro na API. Então, a principal solução que a gente tem visto é você não usar os conectores padrões do Google Data Studio. Se você digitar, tipo, Google Analytics 4, tem a opção de conectar direto pelo Supermetrics, por exemplo. Vai dar um trabalho se você tiver muito dash, você vai ter que reconectar com todas as fontes de dados. Mas, melhor reconectar com todas as fontes de dados do que ficar aquela porra com aquela chave de fenda aparecendo, nem chave de rosca, né? Aparecendo toda hora. Horrível. Pra você, Luciano Fialho. Acho que tava pensando aqui, tá em novidade, né? Que a gente falou. Acho que o Google vai flexibilizar a contratação de recursos dentro do GA4. Acho que até o final do ano que vem vai ser possível você contratar num pacotinho separado uma roll-up property ou uma sub-property. Então, uma roll-up property é uma propriedade, na verdade, é o que seria o equivalente ao que tinha no Universal de vista de propriedade, né? Não, essa é o... A sub-property. Não. Nesse caso, as duas são vistas de propriedade, independente de ser roll-up property ou ser sub-property. A diferença é que a roll-up property é uma propriedade, uma subpropriedade agregadora, né? Sim. Então ela acumula dados de várias origens, fontes de dados diferentes. Então vamos pensar que eu tenha 3 fluxos de dados e quero agregar dentro de uma roll-up property os três fluxos. Então vamos pensar que a gente tem aqui o caso da Métricas Boas e a gente quer juntar os dados do blog com os dados do Prime. Daria para poder fazer através de uma roll-up property. Uma sub-property é você filtrar os dados para uma vista específica daqueles dados. Tá, eu quero filtrar somente pessoas que vieram da origem XPTO. Acho que esse é um recurso tipo que facilita muito o dia a dia de quem trabalha com dados, porque você consegue liberar acesso mais fácil para as outras pessoas. Hoje, com o GA4, fica muito difícil fazer isso. Você
tem que liberar acesso à propriedade inteira e o cara tem acesso a todos os dados da companhia. Isso acho acontece que até com parceiros, né? Às vezes Sim, o cara quer uma acontece vista com origem de dados só do parceiro X. Exatamente. O GA4 nos Eu traz acho esse que recurso. Sim. vai ter que haver uma flexibilização da contratação desse recurso. Não. E hoje, para mim, o que é um puta sinal em cima disso é que você, quando contrata o GA 360, você não compra isso automaticamente. Você tem que fazer uma compra apartada por fora para você poder utilizar desses dois recursos. Então, acho que, para mim, acho que se eu fosse para apostar em alguma coisa, acho que nessa flexibilização de contratação de recursos dentro do GA4. Pra mim, não existe almoço grátis. O Google vai começar a cobrar a porra toda. Essa é a minha previsão. O Google vai olhar qualquer porra que ele usa para nossa área de analytics e vai começar a ter limites absurdos e valores podem ser até muito mais baratos do que a gente vê hoje. Mas tudo Mas vai vai ter cobrar. custo. Tudo Vai vai ter cobrar. custo. Você quer ter mais de Acho que o 14... caminho Você quer ter... Pra mim, o um pouco caminho do pra que o Luciano falou. amadurecimento. É um pouco do que o Luciano falou. Você quer ter mais de 14 meses dentro do GA4? Cara, eu consigo te vender isso. Quanto tempo você quer ter? 36? Custa tanto por mês. Ele vai começar a pegar as funcionalidades e quebrar em contratações apartadas. Um pacote, né? E, paralelo a isso, ele vai pegar tudo que ele tem gratuitão assim e vai começar a dar limites, sacou? Então o DataStudio ele já fez. Pra mim, GA também. GA ele já fez. Sabe onde ele vai fazer pra mim? É aquilo, né? É um achismo. Tá com o chapéu do achismo aí, é um relaxa. achismão, previsão fodida, pode não dar certo. Pra mim, até no Google Search Console. Eu ia chegar nesse cara aí. Ele vai chegar e falar assim, te dou, mas você quer ter um acesso maior sobre meu algoritmo e a forma como ele usa? Paga tanto por mês. Já passou da hora deles cobrar esse not provider aí, né? Pra mim, vai chegar nesse tipo de nível, porque a visão que eu tenho sobre a decisão do GA4 não é apenas a mudança de coleta, me adaptar às novas tendências do mercado, me adaptar à nova realidade, entender que o dispositivo das pessoas afeta e as pessoas são uma só, eu estava atrás da amplitude Mixpanel, eu entendo, mas por trás. Alguém lá em cima falou assim, a gente não ganha dinheiro nenhum com esta merda. E tem gente pra caralho na aba destas porras. A gente precisa ganhar dinheiro. Então cobrem. Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram a mesma coisa que aqui na Métricas Boas. Acabou a ONG. Essa porra tem fins lucrativos. Tem. Sacou? Pra mim, a gente vai começar a ver mais notícias do Google de recursos sendo pagos. Cobrados que não eram antes, e a galera ficar meio desesperada. Caramba, sério que vai cobrar isso? Tipo, o Google Maps é cobrado hoje em dia. Você tem limite de requisições. Quando você embeda um Google Maps no site, você tem limite de requisições que você pode ter no Google Maps. Todas Então, as se você tiver APIs com X mil tempo- acessos, É. o Google Maps para de ter. Para de aparecer. Geral sabia disso? Não, nunca. Mas é. Então tem site que às vezes você vai entrar, você vai ver o Google Maps não tá funcionando. Por quê? Porque aquele site estourou a quantidade de requisição. Todas Google as Maps é APIs pago. do Google Até meio que... ele que tem essa regula onde? No limitação. Map Center? É. Pra você ver, hoje, uma API que não tem limites por enquanto é a do Google Tag Manager. Isso. Por Pra mim enquanto, vai essa ter. API ainda não tem limite, graças a Deus. Pra mim, Não daqui a tem pouco vai limite ter. que a gente usa lá e não Ah. tem limite de utilização, assim. Mas, ou o limite é um pouco mais alto do que você utiliza. Posso estar falando merda agora, né? Porque a última vez que eu vi tem um tempinho já. Mas, assim, acho que é um caminho, sim, cara. Acho que Eu essa de ser um freemium mais próximo do cara, sacou? Até pro Sim. cara. Mas isso é muito difícil, cara. Sabe por quê? Tipo, pro Google Analytics ter esse freemium que a gente até deseja de alguma forma, porque, tipo, aí os recursos passam a ser de acordo com a nossa Uhum. necessidade, ele teria que ter um suporte mais próximo e não terceiros vendendo, sacou? Então, tipo, talvez essa seja uma análise meio counter dessa análise nossa, sacou? Mas, enfim, Mas e enfim. acima de tudo é uma previsão e vamos rezar pra acertar ou não, né? Tem que ser- Algumas aqui eu não quero não, tá? Eu também. Eu erro felizão. Mas ó, essas foram as nossas previsões para o ano que se inicia. Queria desejar a todos aqui que estão, Luciano, Mafê e Fio, um excelentíssimo ano na nossa vida pessoal, profissional, em 2023, principalmente com o Flusão campeão da Libertadores. Com a bênção Estarei de lá Deus. se isso acontecer, com Com a certeza. bênção de Deus. Cara, o Magno Navarro foi perguntado lá no programa, o que você prefere, o Hexa do Brasil ou o Fluminense campeão da Libertadores? Ele falou que o Fluminense é campeão da Libertadores, o Brasil perdeu o próximo jogo. Então ele já, Eu acho que isso é uma previsão que eu já faço aqui. O Fluminense será campeão, porque a gente já faz- rolou o sacrifício, né? a gente é Agora- mais campeão em ano ímpar do que ano par, tem tudo isso, entendeu? Dá, Eu Previsões. confio. Dados, a meu favor só. Mas desejar a todo mundo que tá aqui, desejar aos nossos ouvintes também. E pra gente poder encerrar esse podcast de uma maneira Exato. A gente não legal. faz tudo aqui sozinho, Isso não. aí. Então, ó, Felipe, bota na câmera global aí e vem pra cá aparecer Vem pra cá gente dar um também, salve Gabrielzinho. da galera. Olha como é que eles ficam. Eles ficam felizinhos, né? É, Olha lá, eles vão aparecer vai na aparecer na câmera, né? Aqui.
Aparece lá, cada um de um lado. Oh, Olha o Gabriel ajeitando aí. a câmera. pra ele Gabriel e aparecer. Felipe aqui Pô. são o nosso time de audiovisual. Quando cara, você vê uma aí. mão aqui, ó, mostra a mão pra ele, que é a sua mão que aparece Não, dando a mão água que balança pra subir, essa é a mão que tá É, na água, exatamente. Felipe. Eles são nosso time de audiovisual, galera que edita o nosso podcast, galera que edita o nosso podcast. trabalha aqui nas câmeras, na Caríssimo. qualidade do áudio. Isso pro bem e pro mal, viu? Se a qualidade do áudio do vídeo estiver ruim, você chama ele. Vai Se ter tiver bom, Vai ter o perfil na descrição que vai deixar. dá um salve pra ele. Suporte, né? Dá um salve. Quando o Gustavo gargalhar, diminui o ganho. Exatamente. Boa. Mas ainda acima de tudo, muito obrigado a todo mundo aí que ajudou a gente a fazer isso Fiquem acontecer. ligados. Foram 48 semanas sem parar, meu parceiro. Então, Gabriel, esse número do episódio aqui é 94. Esse é o episódio Pô, tá vendo? É o ano do 94. Tetra. Sabe o que vai acontecer? tudo- É que- Alguma coisa tá errada aí. Ano que vem a gente vai ter o episódio 100 da Exato, tá Médicas chegando, Boss. episódio Vai 100. ser um evento presencial com parceiros, assinantes, galera da MB. Vai ser bem maneiro. Episódio 100, Vou poder marco tirar foto com da fio. história. Poder Pô. tirar foto com o Felipe Melo. Estaria Então fica de olho aí que isso vai rolar só pra galera que for receber mensagem Convidada. aí, tá? Assinante do Prime, cliente. Só é assinante isso. do Prime cliente. Fica de Então, olho aí ó, que você feliz pode ser 2023 pra você. Dia 31 é um sábado. Se você bebe, beba sem moderação, mas não dirija. Durma em casa. Um abraço. Paz de Cristo, valeu. Valeu. Valeu.